Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é bioquímica celular. Para ser mais exato, a gente faz um recorte, porque na bioquímica celular nós estudamos tanto substâncias orgânicas quanto substâncias inorgânicas. A diferença entre uma e outra é a presença do átomo de carbono. Substância orgânica é toda e qualquer substância do organismo, de uma célula viva, que tem um átomo de carbono na sua composição, como por exemplo proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas. E substâncias inorgânicas são aquelas que não possuem o átomo de carbono na sua composição, e no caso nós vamos falar a respeito de águas e sais minerais, e é justamente o assunto da aula de hoje. Então vamos nessa, falar um pouquinho a respeito de águas e sais minerais? Então vamos lá, substâncias inorgânicas. Começamos falando inicialmente da molécula de água, depois a gente vai na sequência e já falar a respeito dos sais minerais, abordando a importância de cada um deles. Gente, a molécula de água, não haja dúvida, é a mais abundante do organismo vivo. Em todo e qualquer ser vivo, a molécula de água sempre vai ser a mais abundante. Tanto que um dos 3 tópicos de variação é a variação de acordo com a espécie. 2 exemplos que nós temos aqui. Aqui está falando do organismo humano, em torno de 63%. No organismo adulto fica mais ou menos nisso aí. No ser humano adulto, 60%, 65% de moléculas de água. Enquanto uma espécie diferente da nossa, as medusas, também conhecidas como águas vivas, a gente encontra algo em torno de 98% de água na composição corpórea. São espécies diferentes, com quantidade de água diferenciada no organismo. Isso é normal, isso é natural, porque vai variar de espécie para espécie, nunca deixando de ser a água a molécula mais abundante no organismo. Além da variação da quantidade de moléculas de água no organismo por conta da espécie, nós temos também variação de acordo com a idade do organismo. Sempre será decrescente com o aumento da idade. Quanto mais velho o organismo, menor a quantidade de água. E é lógico e claro, quanto mais jovem, maior a quantidade. Quanto mais velho, menor a quantidade. Comparando-se, por exemplo, um feto com 3 meses de desenvolvimento, um ser humano adulto com 19 anos de idade, um ser humano adulto com 40 anos de idade, um ser humano com cerca de 60 a 65 anos de idade, onde se espera encontrar maior e menor quantidade de moléculas de água no organismo. Sem dúvida no feto. Com 3 meses tem cerca de 75%. Onde a gente encontra menor quantidade? Decresceu com a idade. Um adulto com 60 a 65 anos, essa quantidade vai de 56% a 57%. Sempre estará presente em grandes quantidades, porém em menor quantidade, de acordo com o aumento da idade. Além dessa alteração de acordo com a idade e com a espécie, também está relacionada à atividade específica, que é a atividade metabólica. A atividade metabólica é uma atividade química relacionada à transformação e obtenção de energia. Quanto maior a atividade metabólica, maior a necessidade de moléculas de água. Então, se eu comparo, por exemplo, um tecido muscular, onde a atividade metabólica energética é muito grande, 83% de moléculas de água. Quando eu comparo, por exemplo, com a atividade metabólica nos ossos, que é baixa, a quantidade de água também vai ser baixa, 13%. Quanto menor a atividade, menor a proporção de moléculas de água no organismo, mas nunca deixando de ser a mais abundante. Gente, molécula de água é de extrema importância. Nós devemos ingerir, em média, de 2 a 3 litros de água por dia. Agora, existem situações onde a quantidade de água no organismo pode decrescer, como, por exemplo, um exagero em uma atividade física, como acontece em situações de preparação para uma luta em MMA. Existem casos onde as pessoas chegam a perder de 10 a 11 quilos um dia antes da luta, simplesmente por forçar a desidratação. Então isso não causa nada no organismo da pessoa? Lógico que causa, gente. Isso é extremamente perigoso. Desidratação é grave, extremamente grave. Além dessa questão da atividade física, nós podemos desidratar, por exemplo, quando nós estamos com associação de diarreia e vômito. A associação de diarreia e vômito é extremamente perigosa, porque pode levar à desidratação. Uma preocupação médica em casos onde pais procuram um tratamento por conta de diarreia e vômito em uma criança é desidratação. Eles orientam os pais a evitar essa desidratação,
com alimentação específica, consumo de água, suco e principalmente soro caseiro, composto por água, sal e açúcar, cada um com função específica. A água reidrata, o sal fornece eletrólitos, o sal cloreto de sódio. Quando a gente desidrata, a gente não perde somente água, então os eletrólitos fornecidos são extremamente importantes. E o açúcar contém sacarose. A sacarose é um carboidrato que representa a fonte de energia para o organismo. Então a combinação basicamente perfeita. Como a gente identifica uma desidratação? Gente, basicamente isso aqui já começa, ó, a boca seca, pegajosa. Mas a gente tem sintomas como, por exemplo, o olho sem brilho, a pressão da pessoa baixa, diminui a quantidade de urina, a pele fica ressecada e os lábios ficam rachados. Desidratação, se não tratada, pode levar à morte. Aqui nós temos a importância da água, que eu vou trabalhar com vocês em separado. Pra vocês terem ideia de que em cada partezinha do corpo humano nós precisamos de água. Olha, só pra vocês terem ideia, 75% do cérebro, molécula de água. 83% do sangue. 75% da musculatura do organismo. Então, a molécula de extrema importância. Dentre as propriedades ou funções da água, vou começar com essa aqui para vocês. Ó. A água é solvente universal. O que significa isso? Ela dissolve praticamente todas as substâncias. Não todas, mas praticamente todas. O que é um solvente? Quando eu tenho uma solução, gente, é uma mistura do solvente com o soluto. Por exemplo, água e açúcar. Quando eu coloco o açúcar vai ser dissolvido pela água. Então a água é o solvente, o açúcar é o soluto. Quando os dois se misturam, se forma uma solução. Então a água atua como solvente universal, dissolvendo a maioria das substâncias. Ah, Moacir, mas qual que é a importância disso para o organismo? Dissolvidas são mais facilmente transportadas pelo organismo, e tanto para dentro quanto para fora das células. Daí a importância da água no transporte de substâncias. Vocês viram ali no slide anterior que 83% do sangue é composto de água, por conta do plasma. Substâncias são transportadas no plasma sanguíneo, e a maior parte do plasma é a molécula de água. Ok? Gente, transporte de substância, acabei de falar para vocês, tranquilo. A água também atua no chamado equilíbrio osmótico. Osmose é um processo a ser trabalhado em aula posterior. Nós ainda vamos falar em outras aulas aqui de transporte através da membrana, como difusão, osmose, bomba de sódio, potássio, etc. Mas a água, ela atua regulando a quantidade de líquidos ou no meio intracelular, dentro da célula, ou no meio extracelular. Por isso que eu falei para vocês a questão do equilíbrio osmótico, beleza? Além disso tudo, que eu já citei para vocês, ela também é de extrema importância nas nossas articulações, no contato entre os ossos. Gente, osso com osso provoca atrito. Atrito provoca desgaste. Desgaste em osso dá dor. A dor é artrite reumática. Toda articulação do nosso corpo, ela tem entre esses ossos a presença de água e a presença de lipídios para evitar o desgaste dos ossos. Basicamente é o que acontece quando a gente tem, por exemplo, um motor. Peças de um motor, quando em contato, são lubrificadas com graxa para evitar o desgaste da peça para a gente trocar. No corpo humano, as peças aqui que não devem ter atrito são os ossos. Quem que lubrifica isso? Não somente a água, mas também os lipídios, óleos e gorduras. Beleza? A molécula de água, pessoal, ela também tem como propriedade atuar como regulador ácido-básico, no equilíbrio ácido-básico. Primeiro vamos dar uma relembrada, o que é isso? O que é ácido, o que é base, para a gente entender qual a função da água nesse meio. Quando uma substância é diluída em água, né, em meio aquoso que a gente fala, formam-se íons. Molécula de água H2O, formam-se íons H+, e íons OH-. Quando em determinada substância a gente tem uma maior concentração de íons H+, significa que essa solução tem um pH ácido. E na escala de pH vai ficar entre 0 e 6. Só para vocês entenderem aqui, ó, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, limão, vinagre, tomate, etc. Agora, se nessa solução
a gente tem uma maior concentração de íons OH-, a gente fala que o pH é alcalino, ou pH básico, tem uma maior concentração de hidroxilas, vai ficar entre 8 e 14. Existe o pH onde você não tem nem mais de um nem mais de outro. H mais igual ao H-, é o pH neutro, que é o pH da água pura. Gente, a função da água nisso aí é evitar oscilações do pH. Ela mantém, ela equilibra o pH, evita grandes oscilações. Isso é de extrema importância para o nosso organismo também. Antes da gente entrar no estudo dos sais minerais, uma outra função da molécula de água, ela não pode deixar de ser citada. A molécula de água, ela atua na regulação de temperatura dos organismos, no corpo humano e em outros animais de forma geral. A água tem como uma das propriedades um alto calor específico. Com isso, ela atua na manutenção da temperatura corpórea. Vamos pegar como exemplo o organismo humano, tá, gente? O organismo humano tem a temperatura mantida pelo sistema nervoso, que é o bulbo, por volta de 36 graus, 36 graus e meio. Algumas situações, como estado febril ou até mesmo na prática de atividade física, ocorre um aquecimento do corpo. Esse aquecimento é perigoso. À medida que o nosso corpo aquece, a gente começa a transpirar. Quando nós transpiramos, ao tocar a pele, a gente sente que a pele está um pouco mais fria. É a água atuando como regulador térmico. Quando a gente tem essa água na pele, como ela tem o alto calor específico, a tendência da água é mudar de estado físico. Pela mudar de estado físico, ela está aqui, né, em estado líquido, né, liberada pelo suor, pelas glândulas sudoríparas, uma característica nossa, porque nós somos mamíferos, não é? Ela, para mudar de estado físico, passar do líquido para o gasoso, ela precisa, entre aspas, roubar a temperatura do nosso corpo. Ela retira calor do nosso corpo, para que ela possa mudar de estado físico. Quando ela retira esse calor corpóreo, ela auxilia, rebaixando a temperatura do nosso corpo. Isso é a água atuando como regulador térmico. Mesmo que o animal não tenha glândulas sudoríparas, a água vai auxiliar. Por exemplo, o elefante é um mamífero que não tem glândula sudorípara, porque ele tem a pele muito grossa. Mas como que ele resfria o corpo dele? Com a tromba ele joga água no corpo. Outros animais, como por exemplo os anfíbios, eles são animais terrestres, mas que estão ligados à água para reprodução. Temperatura muito alta, onde que ele se protege dessa temperatura muito alta? Na água, que a variação de temperatura na água ela é menor. Beleza? Então vamos lá, gente. Sais minerais também são compostos inorgânicos de extrema importância e são obtidos por meio da nossa alimentação. Temos alguns aqui que nós vamos trabalhar em separado com vocês. Nem todos a gente vai falar, né? Porque às vezes nem há necessidade da gente falar especificamente de alguns. Então vamos lá. Começar a falar de sais minerais e a gente já começa a falar a respeito do cálcio. O cálcio, que é um sal mineral que a gente tem várias fontes, dentre elas leite e derivados do leite, não haja dúvida, tá? Mas não só alimento de origem animal, tá? Alimento de origem vegetal também nós temos como base de cálcio, como por exemplo os cereais de forma geral. Nós podemos falar também do nabo, da couve, chicória, amendoim, castanha de caju, dentre outros. Gente, cálcio é um sal mineral de extrema importância, porque ele atua na formação de ossos e dentes, ele atua na coagulação do sangue, na contração da musculatura corpórea, no combate às infecções no organismo e mantém o equilíbrio de ferro. A falta de cálcio vai provocar deficiência de coagulação, né? Problemas ósseos que a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês, né? E também deficiência no combate a determinadas infecções. Quando eu falei para vocês os problemas ósseos, um se destaca, que é isso aqui, ó, se chama raquitismo. O raquitismo é uma má formação óssea. Essa má formação, estruturação óssea, acontece pela carência total de cálcio na alimentação em determinadas situações, tá? Onde a estrutura dos ossos da perna não suportam a massa corpórea. O raquitismo se manifesta na infância e se caracteriza pelo arqueamento das pernas. O Brasil hoje, ele controla por conta de medidas específicas, evitando com que haja índice de raquitismo na nossa população. São medidas suficientes e eficientes. Não somente em adultos, a ausência de cálcio provoca problemas. Em crianças, desculpem, mas também em adultos. Em adultos a gente pode relacionar, por exemplo, principalmente em mulheres, próximo ao período da menopausa, a chamada osteoporose, onde os ossos ficam porosos, frágeis
e se quebram facilmente. Ou então também uma osteomalácia. O que é uma osteomalácia? Osteomalácia é uma deficiência óssea onde após uma fratura a restituição de tecidos pode ser mais lenta, demora um pouco mais, beleza? Então isso aí foi o nosso cálcio. Vamos falar um pouquinho também a respeito do fósforo. Fósforo que a gente encontra em carnes de forma geral, tá, gente? Tanto de porco, frango, né? Carnes de modo geral, tá? O fósforo ele está associado ao cálcio na estrutura óssea, o fosfato de cálcio, tá? Então na estrutura de ossos e dentes, no metabolismo dos carboidratos, lipídios e por aí vai. Mas uma das funções é a formação do ácido fosfórico ou do grupo fosfato, que entra na composição dos ácidos nucleicos, tanto do DNA quanto do RNA. Esse próximo mineral aqui, que a gente encontra em algas, folhas verdes, frutas cítricas, cereais integrais, se chama magnésio. Também presente nos ossos e dentes, auxilia no metabolismo dos carboidratos também, na excitação neuromuscular e nos vegetais na formação da clorofila. A clorofila é o pigmento para captura de luz solar para a realização do processo de fotossíntese. No organismo humano, pode levar a distúrbios no crescimento e no comportamento. Ok? Aqui nós temos dois que a gente vai falar rapidamente, sódio e potássio. Além do equilíbrio hídrico das células, da quantidade de água no interior das células, tá? Eles também atuam diretamente na transmissão de impulsos nervosos. Nós temos fontes diversas. O sódio, por exemplo, ó, vegetais de forma geral são fontes, queijo, nozes e aveia. O potássio, a gente tem inúmeras fontes, azeitona, ameixa, ervilha, figo, lentilha, espinafre, mas a gente tem uma boa fonte de potássio também, que é a banana. O potássio, ele previne câimbras, as contrações musculares involuntárias, e uma boa fonte de potássio é a banana presente na nossa alimentação. Beleza? Só de potássio também acho que está ok, deu para a gente relembrar. Sal mineral, ferro. Gente, o ferro ele está presente também em muitos alimentos. Então a gente pode falar aqui de forma geral, ó, no fígado, no rim de animais, no coração de animais, na gema de ovo, legumes, verduras, nozes, frutas secas e azeitona. O ferro ele é primordial para a formação da hemoglobina, pigmento sanguíneo que atua no transporte de oxigênio para todo o organismo. Então significa que quando nós temos carência de ferro na alimentação, a produção de células vermelhas do sangue fica menor. Aqui eu tenho a comparação de um teste sanguíneo de uma pessoa com número normal de hemácias, glóbulos vermelhos, e uma pessoa que por deficiência de ferro tem uma baixa produção de hemácias. Isso se chama anemia ferropriva. A anemia ferropriva combate-se por meio de alimentos ricos em ferro, os que eu citei para vocês, e também, quando eu falo de leguminosas, uma das nossas principais fontes de ferro é o feijão. Gente, muito se fala de utilização de panelas de ferro no cozimento dos alimentos como fonte de ferro para alimentação. Isso tem a diferença entre o férrico e o ferroso, o que é e o que não é absorvido pelo organismo. Então, há uma controvérsia em relação a essa absorção. Então, a gente considera como fonte principal de ferro os nossos alimentos, ok? E falta de ferro, a gente fala, no caso de anemia, ferropriva, baixa produção de hemácias, baixa produção de glóbulos vermelhos. Seguindo aqui de forma geral, basicamente eu tenho o zinco e o cloro aqui para a gente falar rapidamente. Auxilia no nosso sistema nervoso, a gente encontra basicamente nas carnes, né? Dentre elas frango e peixe, ok? O cloro ele é muito importante também para o organismo. Quando a gente fala, por exemplo, de digestão, a gente fala de um ácido chamado ácido clorídrico. Ácido clorídrico é o ácido estomacal que auxilia na digestão das proteínas, né? A falta de de cloro, que a gente encontra em hortaliças, né, como nabo, tomate, berinjela, agrião, couve, escarola, dentre outras, né, pode provocar aumento da pressão arterial, pode causar fala durante o sono, o excesso, né, leva à hipertensão arterial, a falta leva a falar durante o sono, muita fome e dores nos membros superiores e inferiores. Na nossa sequência, o flúor, que a gente também encontra em muitas hortaliças, como beterraba, couve, agrião e por aí vai, tá? O flúor, ele entra diretamente na composição
da dentina, na proteção dos dentes. Consequentemente, a falta de flúor, além disso aqui, ó, visão limitada, piorreia, dificuldade de audição, língua suja, leva a problemas dentários, dentre eles as cáries. A cárie é provocado por bactéria, por falta de higiene durante a escovação dos dentes. As bactérias proliferam e levam à formação de cáries dentárias. Você sabe que nossa água ela é fluoretada, ela tem flúor misturada, para evitar justamente os casos de cáries dentárias. Não somente a água, mas os cremes dentais também. O último sal mineral que a gente tem para trabalhar é o sal mineral chamado de iodo, que a gente encontra em peixes, frutos do mar, e também em fontes vegetais, como agrião, alcachofra, alface, alho, cebola, cenoura, ervilha e por aí vai. Gente, o iodo, ele entra na composição de hormônios da glândula chamada de glândula tireoide. A falta de iodo na alimentação leva ao hipertireoidismo, ao desenvolvimento e crescimento da glândula tireoide e caracteriza-se como um sintoma principal o inchaço da glândula tireoide, o desenvolvimento disso aqui, ó, que é chamado papo ou bócio endêmico. Só que a gente sabe que além dessas fontes citadas alimentares, nós temos uma boa fonte de de iodo na nossa alimentação diária. Por lei, o nosso sal de cozinha é iodado, barato, de fácil acesso à população. O iodo presente no sal de cozinha é justamente para evitar o desenvolvimento do bócio endêmico. Então é isso aí, meus colegas. Por hoje é só isso. Espero que tenha contribuído. Até a próxima. Grande abraço para todos vocês.